Esse aqui é o vídeo com spoilers do Menino e a Garça. Então, se você já assistiu o filme, assistam esse vídeo, né? E se vocês quiserem assistir o filme sem spoilers, cliquem no link que está em algum lugar aqui da tela ou na descrição, que vocês vão assistir nosso vídeo sem spoilers. E se vocês quiserem um pouco de spoiler para não gastar dinheiro em vão, assistam nosso vídeo com spoiler, que é esse aqui. Se vocês não quiserem, então, tipo, assistam no mudo esse vídeo para dar incentivo pra gente, se vocês quiserem. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, se inscrevam. Dá atrás aí, cara! Oi, leigos! Eu queria começar com pontos negativos que eu achei específicos do filme. Marrito, o personagem principal, a mãe dele morre, e o pai dele se casa com a tia dele. Isso é uma coisa que meio que não fica muito claro no início do filme, você descobre depois que ela é a tia dele. Você pode desenvolver na sua própria mente uma relação deles, mas eu achei que o filme realmente não explorou tanto assim Explorou nada. a relação deles. E também coisas como, por exemplo, a tia dele, ela tá grávida e ela resolve entrar na floresta onde tá a torre mágica do filme, que lá é onde o mundo louco, doido tá lá. Aí ela entra nesse lugar do nada e some lá dentro, e você nunca entende por que exatamente. No filme meio que fica subentendido que ela conhece desse mundo, porque a irmã dela já entrou lá e já saiu, A irmã dela, que é mãe que de é a mãe de Marrito. E você se pergunta por que ela entraria nesse mundo, se ela sabe que lá é perigoso, se ela sabe que tem todas essas coisas lá. Eu deduzo que é porque ela estava grávida, ela estava meio doente, ela queria um lugar para poder ter o bebê dela. Mas eles meio que não explicam isso direito. E também a questão da relação dela com Marrito, porque deixa claro no começo que Marrito não gosta dela, mas tipo, não explica o porquê, já que ela é tia dele. Discordando de tu, mas tipo, poderia ter explicado melhor. Eu também acho que é, de certa forma, compreensível porque é que ele não gosta da tia. Você entende, sabe, se você pensar, só que o filme ele não aprofunda nisso. Ele não aprofunda em nada, se você parar pra pensar. Ele é um filme, como eu disse no vídeo sem spoiler, ele é superficial. Ele aborda várias coisas, mas ele não se aprofunda. Ele deixa aberto a sua imaginação. Por que você acha que aquela mulher entrou na floresta? Por que você acha que aquele negócio caiu ali, com aquele meteoro de novo espaço, de nova dimensão? Por que você acha que tem um monte de periquito dentro do mundo? Periquitos grandes, né? Enormes. Tudo é porquê, e você tem que explicar o porquê. Tipo, Na sua imaginação. O filme não explica, não. Mas na minha opinião, o filme deixa pistas suficientes para você deduzir. O filme diz que o mestre trouxe os periquitos. E lá, os periquitos, eles ganham poderes, né? Todos os animais que vêm do mundo real para lá, eles ganham meio que superpoderes, né? O que eu imagino, pelo que os pelicanos disseram no filme, né? Que o mestre trouxe eles se reproduziram demais lá, só que eles se reproduziram tanto que não tinha comida suficiente. Então a situação deles é precária lá. Isso o filme fala explicitamente. Então o que eu deduzo dos periquitos, por exemplo, é que como periquitos são mais inteligentes, pássaros mais inteligentes do que pelicanos, e eles construíram uma sociedade organizada, que eles têm um rei, eles têm toda uma sociedadezinha lá. E foi assim que eles se desenvolveram. Mas pra você deduzir isso, você tem que saber sobre o periquito, você tem que saber que eles são mais inteligentes que os outros. Se você for uma pessoa que não sabe de nada, você não vai deduzir. Ele é um filme de imaginação. O autor, o diretor, ele quis isso. Ele dá algumas pistas e quer que você imagine o resto. Então a sua imaginação, ela flui. Ela precisa fluir para você entender o filme, porque se ela não fluir, você não vai entender nada. E pra mim isso é um positivo, você tem que engajar sua imaginação com o filme. Isso foi uma experiência satisfatória, eu gostei de ter imaginado essas coisas, eu gostei de ter sido transportado para esse mundo sem saber 100% das regras. Já pra mim foi negativo. Eu gosto de saber o que é que o diretor tá trazendo para aquele filme, qual é o pensamento do diretor. Então pra mim, eu acho que teve um desequilíbrio. O diretor ele poderia fechar mais algumas histórias, explicar mais algumas e deixar a mente fluir em outras. Ele não quis fechar as histórias. Ele não quis dizer a opinião dele, ele quis que você desse a sua opinião, sua criatividade e sua imaginação para o filme. Esse mundo que eles entram é um mundo muito legal, um mundo muito criativo, realmente. Na verdade é como se fossem vários mundos que se conectam, né? Então um desses mundos, ele é como se fosse um além, onde tem os espíritos que ainda não nasceram e os espíritos que já morreram. Isso também é uma coisa que eles não explicitam, mas que fica lá subentendido. Pra você imaginar também. É porque tem várias questões, sabe, nesse filme. É um filme que não tem noção de espaço-tempo, nada. Ele é um filme que todos os tempos estão lá.
Se uma pessoa entrou hoje, outra pessoa entrou daqui a 20 anos, quando você entrar hoje, você vai encontrar com uma pessoa com a aparência de 20 anos atrás lá dentro. Tipo, pra mim isso fez sentido total. Tipo, Pra mim isso não fez sentido nenhum, só fez sentido depois que ele explicou. é como se esse mundo, essa torre que ele entra, é meio que uma bolha fora do espaço-tempo. Não importa em que época do mundo você entre, você vai parar no mesmo lugar. Então a mãe de Marrito, que entrou quando ela era criança, aparece lá ao mesmo tempo que Marrito, que entrou quando ele era criança, muito depois da mãe dele ser criança e depois até da mãe dele morrer. Então ele entra lá, encontra com a mãe dele antes dela ter ele, e eles vão para o mesmo lugar no espaço-tempo. Uma das velhinhas que trabalhava lá na mansão, ela já tinha entrado em outro momento quando ela era jovem, e ela também aparece ao mesmo tempo que ele. Lá não tem essa ligação de espaço-tempo com aqui, Pra mim, com a Terra. É totalmente diferente. E pra mim, na hora não fez sentido nenhum, não entendi, foi nada. Eu demorei pra entender porque eu fiz, cara, a mulher entrou, mas ela saiu do castelo. Mas não importa, entendeu? Eu demorei pra entender. Esse filme, quanto mais você assiste, mais você entende certas coisas. Talvez quando a gente assistir de novo, a gente entenda mais, talvez a gente pegue algum detalhe que a gente não pegou. Mas, tipo, até eu tenho coisas que eu não entendi no filme. E é muito legal. A criatividade desse filme é muito grande, assim. É um filme, como eu disse, que tem essa questão de pessoas mortas e pessoas que ainda vão viver. Então tem uma cena muito legal que é as almas dos bebês que vão nascer vivem nesse mundo. Uhum. As almas das crianças, as almas dos seres que vão nascer no mundo real, e são muito vivem fofinhos. nesse mundo, são muito fofos, parecem os fantasminhas de Gasparzinho. Só que mais fofo que o Gasparzinho, porque ele é uma bolinha. bolinha. É tão fofo. E é muito louco porque como esse mundo tá em desequilíbrio, esse mundo tá totalmente desequilibrado. Não tem comida para todo mundo, é como se, sabe, Vingadores, lembra que a opinião de Thanos era acabar com metade da população porque não tinha comida pra todo mundo. É exatamente o que acontece nesse filme. Esse mundo tá super lotado, tem gente demais, não tem comida de menos, todo mundo passa fome. Então o que acontece? Eles viram canibais, vão comer um ao outro, vão comer todo mundo, tudo que vem pela frente, eles vão comer, só não comem. Eles não são canibais, não. Canibais eles não são, eles não comem da própria espécie, mas comem das outras espécies. Por exemplo, o Marrito chega lá e eles querem comer Marrito, sabe? Marrito tá lá, os periquitos querem comer Marrito. Os flamingos querem comer mais, todo mundo quer comer. Então, tipo, eles não comem da própria espécie, mas comem dos outros. Então, o mundo tá totalmente desequilibrado. E uma coisa legal que eu entendi na hora, isso aí eu entendi na hora. Lembra que aqui a gente tem uma lenda que as cegonhas que carregam os bebês, lá eles comem as almas dos bebês. E ele mesmo fala, olha, é porque aqui trouxeram a gente pra cá, a gente tenta sair daqui, mas a gente não consegue sair daqui, a gente tem fome e a gente é obrigado a comer essas pessoas, sabe? Então, tipo, é um filme que é uma transe muito, uma criatividade, tipo... E pra mim, essa parte que tu falou agora é a parte mais profunda do filme. Que pra mim é o que eleva esse filme de ser um filme muito viajado pra um filme em outro nível, sabe? Que é a crítica, a mensagem do filme, que é basicamente... Não existe perfeição, ninguém é perfeito e você tentar trazer perfeição é uma busca sem fim, é um ciclo vicioso, é uma coisa que nunca vai se concretizar. Porque o que acontece? Um meteoro cai na Terra, aí tem um velho que se obceca, constrói uma torre lá e ele entra nisso e ele meio que contempla os poderes do universo, ele meio que vira um deus dos universos. Então ele encontra esse mundo do além e ele tenta manter a ordem neles. Só que, tipo, quando ele foi, ele trouxe pelicanos, ele trouxe periquitos, e isso saiu do controle dele. Aí os pelicanos se reproduziram demais, e os periquitos se reproduziram demais, e não tem comida suficiente para os dois, e o mundo entrou em desequilíbrio. E acaba que os pelicanos comem as pessoas que iam nascer ainda. Esse velho endoidou quando ele foi nesse mundo. Ele tenta a todo momento fazer uma torrezinha, né, de pedras, tenta equilibrar essa torre, é a metáfora, né? Mas essa torre realmente está interligada ao planeta. A torre está interligada ao planeta. Mas... Enquanto essa torre estiver em equilíbrio, o planeta não é destruído. O planeta não está em equilíbrio, está em desequilíbrio. Exatamente. A questão é que as formas dessa torre, elas, inerentemente, elas são formas que se desequilibram. Uma bola que você está equilibrando um quadrado em cima dela, é impossível aquilo ter equilíbrio. Ele usa o poder que ele tem para tentar equilibrar, mas nunca dá certo. Então, o que ele tenta é isso, é uma busca infrutífera pelo equilíbrio perfeito, que nunca pode ser encontrado. Ele acaba trazendo desgraça para esses mundos. E Marrito, quando chega lá para salvar a mãe dele, se depara com esse velho, que é o tio-avô dele,
E o tio-avô dele quer que ele seja o sucessor para trazer perfeição, para trazer equilíbrio aos mundos. E ele diz que pesquisa vários lugares e encontra pedras que não têm maldade, porque essas pedras que ele usava tinham maldade. Mas aí, Marrito, é um momento muito massa no filme, ele mostra uma cicatriz que ele mesmo fez em si mesmo com a pedra, porque ele não queria ir para a escola, ou por algum outro motivo que eu não lembro direito, mas eu acho que é porque ele não queria ir para a escola, e ele se machucou para ficar doente em casa, porque não estava gostando da escola. E ele percebe que dentro dele tem maldade. Não é só a maldade das pedras, não é isso que torna o mundo imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Ele encontra a maldade nele Ele mesmo. encontra a maldade nele mesmo, e ele percebe que se ele assumir isso, assim como qualquer pessoa assumir isso, você vai criar um mundo imperfeito, porque a imperfeição é inerente no mundo, o mundo é perfeito pelas imperfeições. Então Marrito renega isso, ele não quer saber, porque também ele vê que se ele seguisse por esse caminho, ele ia se tornar um velho obcecado, louco, que nem aquele velho do filme. Geralmente nos filmes gerais, tipo, não só anime, quem ganha é o bonzinho, né? O bonzinho fica com poder. Principalmente em desenho e em anime. E esse O filme bonzinho quebra fica esse com poder. clichê. E esse filme ele quebra totalmente esse clichê. O personagem principal, o Marrito, ele mesmo fala, eu sou mau. Pra mim é o que faz o filme merecer o Oscar. É uma coisa tão profunda, que me impactou muito quando eu assisti. É uma coisa que você não vê muito em filmes, é uma quebra de clichê, é uma quebra de conceito. E quando Marrito sai, ele meio que destrói toda essa estrutura e o mundo Se destrói, principalmente por causa do periquito. É, porque os periquitos... O periquito, o rei, ele tá escutando a conversa toda e ele não acredita que o Deus lá, o tio-avô de Marrito, colocou o destino no universo em pedras. Pois é. Então ele mesmo tenta Ele equilibrar e a pedra cai, aí o equilíbrio cai. Porque realmente, nem periquito, nem pessoa, ninguém conseguiria equilibrar aquilo. E a questão dos periquitos é aquela, né? Que a sociedade deles é horrível por causa do mestre. Ele tenta equilibrar e não consegue. Aí o periquito tenta e também não consegue. E Marrito, ele fica, quer saber? Não, quero não. E aí a torre cai, tudo cai. E o periquito mesmo, ele corta as pedras, né? Porque ele fica com raiva. E o mundo lá quebra, porque é um universo que não se sustenta. Os periquitos, eles voltam pro mundo real para viver com os periquitos normais. E é muito bonito a cena final, que é quando o mundo tá acabando, então essa porta é aberta E todos todos eles saem, tipo, livres mesmo, Uhum. sabe? Eles são É. finalmente livres. Eles são libertos, é muito massa. Pra mim, esse final, eu gostei bastante. Pra mim, essa é a profundidade, essa é a mensagem do filme que me cativou bastante. Não só isso, mas também a imaginação do filme, e é por isso que eu amei esse filme. É por isso também. Outras coisas que eu gostei, mas ao mesmo tempo não gostei. E também, pra mim, o final mesmo, né? Tem essa questão dos animais saírem e é muito legal. No final, o filme conclui com o Marrito voltando pra terra dele, que era a terra que ele vivia com a mãe dele lá atrás, junto com o irmãozinho dele, porque a tia dele tava grávida do pai dele. E o pai deles indo embora, né? Saindo. Eles, tipo, têm esse conflito entre Marrito e a tia barra madrasta dele, que ele não reconhece ela como mãe. E ao decorrer do filme, Ele reconhece. reconhece. Só que isso aí também é uma coisa que eu achei que eles poderiam ter desenvolvido um pouquinho mais. Foi do nada, sabe? Do nada ele olha pra ela e faz, mãe. Ela tá lá, né, no negócio nascendo os papéis, aí ele olha pra ela, aí ela olha Mitsuko, aí depois ele, mãe, Mitsuko, aí ele meio que tem esse conflito interno Aí dentro ela vai dele. descodear ele. Aí ela descodeia ele, também é outra coisa. Você pensando, fazendo uma ginástica mentalzinha assim, você consegue, eu acho. Esse filme é todo de Deduzir. ginástica mental. Eu não diria isso, mas tipo, Eu diria. essa parte você precisa. Entrar no fato aqui, que a gente discorda disso, mas eu achei que essa parte foi um pouquinho ginástica mental. Porque a tia dele diz que odeia ele, mas fica por isso mesmo. Ele não mostra uma cena dele se acertando. Ela fala isso, depois eles se encontram na porta de saída e acabou, sabe? Concluindo, é um filme que vale a pena assistir. Pra Mo é um filme bom, pra mim é um filme médio. Acho que vocês deveriam assistir mesmo, de verdade. É um filme criativo, é um filme de animação bonita. É um filme que, no geral, vale a pena assistir. Ele tem os seus problemas, mas é um filme bom. Mas enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. Se vocês quiserem mais vídeos com spoilers, avisem a gente. Qual filme que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui dentro? Isso aí, a gente tá aceitando sugestões. Aceitamos sugestões. Sigam a gente nas redes sociais dos jovens, TikTok, Instagram, tudo. E é isso, gente. Tchau. Tchau.